Olá, meus queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas espalhados por esse mundo afora, por onde se fala o português. Vários países da África, Timor-Leste, em outra região, Portugal, Brasil e tantos outros que falam português, que vivem em países dos mais variados idiomas. Meu abraço a todos vocês, sejam bem-vindos. Eu sou o pastor Hélio Carnassali e este é o nosso ponto de encontro semanal para estudo da lição da Escola Sabatina que a Sá Feliz nos proporciona. Esse link que aparece aí vai lhe oferecer a oportunidade de receber notícias e novidades da Sá Feliz, vai lhe permitir acessar diretamente o estudo da lição, postar seus comentários, enviar seus pedidos de oração. E eu quero incentivar, além de tudo isso, que você compartilhe a lição. Muita gente será abençoada com este gesto nobre de sua parte, pois só receberão esse conteúdo se alguém compartilhar, e seja você um compartilhador, uma compartilhadora. Estamos avançando no nosso estudo, estamos chegando à lição de número 11, nessa sessão histórica do trimestre. Estudamos na semana passada Noé, depois Sodoma e Gomorra. Chegamos a esta semana, a de número 11, para estudar Ruth e Esther, deste segundo trimestre de 2025. E antes então de irmos ao estudo, convido você a curvar sua fronte para juntos orarmos ao Senhor. Deus, Pai querido, nosso Senhor, graças te damos por esta conexão que formamos como uma verdadeira família, que ora uns pelos outros, que intercede diante de ti, que se apresenta para estudo da tua palavra, que se apresenta para compartilhar a mensagem recebida, que, Senhor, sejamos guiados, conduzidos, abençoados ao estudarmos a tua palavra na forma da lição da Escola Sabatina. Olha por nós e abençoa-nos em nome do Senhor Jesus. Amém. O verso para memorizar vem da segunda história, da história de Esther, capítulo 5, verso 2, onde encontramos o que segue. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Nós vamos voltar a esse estudo, a este verso na lição da quinta-feira. Bom, como mencionado, nós estamos nessa fase histórica das lições do trimestre e nesta semana vamos estudar a vida de duas mulheres, Ruth e Esther. Ao usar acontecimentos e pessoas da vida real, Deus nos ajuda a ver as coisas sob sua perspectiva. E eu gosto disso. Gosto muito de que o cristianismo nos permita ver as coisas sob uma perspectiva diferente da nossa. É a perspectiva divina. Isso também é o que a oração faz por nós. Ela nos tira da nossa perspectiva, nos coloca para visualizar as coisas na perspectiva divina. E também elas nos ajudarão, essas histórias, a entender como interpretar as profecias que vão se cumprir no final dos tempos. Nossa atenção voltada para essas duas mulheres, cujas histórias tocam o nosso coração desde a infância daqueles que cresceram na igreja e de inúmeras gerações por séculos. A primeira, uma viúva sem recursos, encontra a esperança ao encontrar o gentil e bondoso Boaz. O casamento deles se torna uma das histórias de amor mais celebradas de toda a Bíblia, que reflete o amor de Cristo por nós. A segunda, uma jovem que vivia numa terra estrangeira, toma conhecimento de uma conspiração contra o seu povo e ela se vê empurrada para agir como atriz principal dessa trama que vai salvar o seu próprio povo. Nas profecias, nós sabemos que mulher é um símbolo da igreja, poderoso símbolo, e isso nos diz muito, nos fala muito de como Deus considera o seu povo, a sua igreja, e como Deus também considera as mulheres. Nós vamos examinar, portanto, o relato dessas duas mulheres e ver como podemos extrair lições importantes da vida dessas duas personagens. E quero ainda mencionar que não são apenas Ruth e Esther as únicas mulheres personagens, obviamente que não. Nós temos aí Eva, cujo nome significa vida, mãe dos viventes, que as mulheres dos tempos patriarcais, Sara, Rebeca, Raquel, Lia,
cumprir um papel importante. Depois, um pouco mais tarde, lembram-se de Sifrá e Puá, as duas parteiras que salvavam os meninos nascidos durante o cativeiro egípcio? A própria filha do faraó foi uma bênção para o povo de Deus. Débora mais tarde, e assim muitas mulheres. E vamos chegar a estas duas mulheres, a Ruth e a Esther. Interessante que Ruth tem uma ligação muito forte com Raabe, que se casou com Salmão, que foram os pais de Boaz. E no mesmo verso de Mateus 1,5, a genealogia de Jesus escrita por Mateus, nós vamos encontrar estas duas estrangeiras fazendo parte da genealogia de Jesus. Raabe e Ruth, casadas com Salmão e com Boaz. Que registro lindo. E Esther, uma filha do povo de Deus, mas vivendo num país estrangeiro. Olha as circunstâncias que passaram essas duas personagens, e nós vamos, portanto, ao estudar as circunstâncias e as ações destas duas mulheres, certamente nós iremos fortalecer a nossa vida espiritual e compreender melhor a maneira como Deus nos trata e como Deus nos prepara para lidar com os eventos finais. E desta maneira, nós colocamos um ponto final na lição do sábado à tarde. Avançando para o domingo, nós temos como título Fome na Casa do Pão. E o autor, ele decide iniciar, fazer uma introdução, falando muito mais do contexto em que Noemi vai se encontrar com Ruth na terra de Moabe, do que propriamente dito de Ruth. E ele nos lembra que o tema que nós estudamos exaustivamente no trimestre passado, onde críticos da fé cristã apontam para três realidades, três evidências que demonstram a dificuldade de se viver nesse mundo, professando uma fé espiritual. Primeiro, Deus não existe, eles afirmam, ele não tem poder para evitar as coisas ruins que acontecem para boas pessoas, e ele não se importa com o nosso sofrimento. Três acusações feitas a Deus, colocando como empecilhos para viver uma vida de fé. Mas muitas histórias da Bíblia vão nos mostrar de que estas suposições, elas não se sustentam. Nem sempre nós poderemos explicar e compreender todas as coisas, mas poderemos ter evidências de que Deus age sempre com a melhor intenção, da melhor forma possível, dentro do contexto do grande conflito, para nos abençoar. E a história de Ruth é um verdadeiro exemplo dessa verdade. E aqui, então, no início do livro, nós vamos conhecer um pouquinho a família de Ruth, a família de Noemi, o livro de Ruth, conhecendo a família de Noemi, Elimeleque, com sua esposa Noemi, os filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém, e foram para a terra de Moabe e ali ficaram por causa de uma grande fome. E então, a lição nos conta da tristeza da morte de Elimeleque e depois da morte de Malom e Quilion. Eles se casaram com duas moabitas, Orfa e Ruth, e assim ficaram as três viúvas. O início dessa história é uma história que registra a realidade da desgraça humana. Fome que afetou uma cidade de Belém, cujo nome significa Casa do Pão, por esse o título da lição do domingo. Na Casa do Pão, faltou pão. Olha que coisa interessante. E aqui a lição faz uma aplicação de que Deus colocou a humanidade, os nossos primeiros pais, no jardim do Éden, onde havia fartura, mas com a entrada do pecado, a fome passou a existir. Deus disse para Adão no suor do seu rosto, você comerá o seu pão até que você volte para a terra. Como administrador dos recursos naturais, Deus jamais intencionou que houvesse falta de pão. Hoje, a fome é uma das desgraças que maltratam o nosso mundo e um dos sinais que apontam para a volta do Senhor Jesus. Da mesma forma como Noemi, nós perdemos a herança que Deus planejou originalmente para nós. Perdemos o domínio desta terra. Nossa vida, ao invés de ser uma vida de contentamento e de alegria, se tornou
um palco de sofrimentos. Recebemos o Éden como presente, diz aqui o autor, mas esse presente não era incondicional. Dependia de uma profissão de fé, de uma escolha na oferta que Deus fazia. Infelizmente, nossos pais fizeram uma escolha equivocada e todos nós pagamos um preço caro por isso, como Deus também pagou o preço mais caro por causa de nossa escolha. Seres humanos egoístas, competindo uns com os outros, com ambições aprofundadas e arraigadas, só pensam no enriquecimento, só pensam em si mesmos, e aí está o mundo passando fome e necessidade, enquanto outros desperdiçam alimentos e recursos. A terra ainda produz com fartura. Que Deus toque o nosso coração, que, como cristãos, não somente pensemos em nós mesmos, em nos alimentar, em suprir nossas necessidades e as da nossa família, mas tenhamos bondade em nosso coração para repartir, para dividir com aqueles que passam necessidades. Que apelo interessante fez a lição nesta parte introdutória, na parte de domingo, e desta maneira colocamos aqui um ponto final na lição de domingo para avançarmos à segunda-feira, onde agora vamos encontrar Ruth e o encontro dela com Boaz também. Noemi decide voltar à sua terra, chama as suas duas noras e elas ouvem de Noemi o seu desejo de retornar. Orfa se despede dela, mas Ruth não. E é interessante notar que Ruth tornou-se uma filha do povo de Deus, não fruto de outra coisa senão o bom exemplo de Noemi. Será que se Noemi fosse alguém com um temperamento complicado, uma pessoa de difícil trato, será que Ruth teria falado o que disse, teria registrado aqui as palavras que aparecem no seu livro, capítulo 1, versos 16 e 17, e ela, onde confessa no final do verso 16, o teu Deus é o meu Deus. Que coisa linda! Temos pensado nisso, irmãos, nas nossas relações familiares. Aqui é uma relação de uma nora com uma sogra. Há muitas brincadeiras sobre a sogra, nós sabemos disso. Aqui no Brasil, pelo menos, há muita brincadeira com a sogra, e talvez em outros países também existam de formas diferentes, mas pode ser que essa seja uma das relações mais desafiadoras dentro da família, especialmente a sogra de mulher. As mulheres são mais competitivas, porque a sogra de homem, os homens, os filhos, se tornam com muita facilidade filhos das suas sogras. Esse é o meu caso. Minha sogra querida, Esther Augusta de Oliveira, é uma verdadeira mãe. Eu a amo de paixão e ela é muito especial. E espero que assim seja para as noras de uma forma geral. E esta relação que aparece aqui é uma motivação para nós pensarmos na qualidade dos nossos relacionamentos familiares. E elas voltam para a terra, dificuldades, voltam sem nada, e Ruth vai trabalhar. E a pergunta 2, ela nos leva para pensar em que momento existe aí a chave da virada. No momento em que não só Ruth está trabalhando no campo de Boaz, mas também no momento em que Noemi sabe que ele é um possível resgatador, ele é um parente chegado. E a fama de Ruth, olha que interessante isso, a fama de Ruth já havia se espalhado. A forma como Boaz trata Ruth, ele menciona como ela havia se relacionado com a sua sogra, como ela havia decidido não desamparar a sua sogra, estar com ela, e isso chamou a atenção da comunidade, e ele a trata com bondade, a trata com carinho, a trata com respeito. E esta descoberta de que Boaz não era somente um homem bondoso, era um homem gentil, mas um parente, foi a melhor de todas as notícias. Para a pobreza daquelas mulheres, a única esperança era um resgatador. Irmãos, aqui a lição faz uma aplicação. Boaz, para nós, ele é um tipo, ele é uma representação, ele aponta para Jesus, que não apenas é o nosso Criador, não é apenas o dono desta terra, o proprietário, mas ele decidiu tornar-se nosso parente, o nosso parente mais próximo, o nosso resgatador, um ser humano real,
e é por isso que ele gostava tanto de se referir a si mesmo como filho do homem. Muitos pensam em Deus como um juiz severo, austero, que só nos deixará entrar no céu se nós cumprirmos rigorosamente determinadas condições, mas a imagem de Cristo vista em Boaz afasta completamente essa ideia de severidade, porque essa história muda o conceito que devemos ter de Deus. Ao passo em que Boaz torna-se um tipo de Cristo, um tipo da divindade, Deus nos vê e apesar da nossa limitação, da nossa pobreza, do nosso desamparo, ele é o nosso resgatador, ele é aquele que nos ampara, que nos recebe, que nos abençoa e que nos ama. Que coisa linda! E desta maneira, colocamos um ponto final na lição da segunda-feira. Avançando para a terça-feira, vamos explorar um pouco mais esse conceito de Boaz, o resgatador, que é também o título da lição. Boaz se apaixona por Ruth. É possível que ele fosse, quem sabe, um solteirão, alguém com já um pouco mais maduro, talvez, a gente não tem essa informação, mas eu imagino assim. E ele desejou, então, se casar com Ruth, mas havia uma barreira, havia um outro parente mais chegado do que Boaz. E este deveria, ao resgatar, ao comprar a terra de Noemi, porque ela já não tinha como viver, a não ser que vendesse a sua herança, a herança do seu marido Elimeleque, aquele parente, ao comprar a terra, ele deveria também suscitar descendência ao falecido, aos filhos de Ruth, aos filhos de Noemi, especialmente o marido de Ruth, que era o Malom, dos dois filhos mencionados. Então, este parente mais próximo, ele também, aqui a lição faz uma aplicação, ele apresenta algumas reivindicações, este parente que parece estar mais próximo. E ela coloca essa figura desse cavalheiro como sendo um tipo, uma figura de Satanás. E aqui são introduzidos 4 textos bíblicos: Jó, Mateus 4, Judas 9 e Lucas 22. Em Jó 1-6, Satanás se apresenta como aquele que oferece as vantagens e se sente o dono, o dominador, aquele que passeia, que anda pela terra, que coloca o seu pé, e onde se põe o pé é o símbolo de domínio, e ele quer parecer que ele é que tem domínio sobre todas as coisas, e ele maneja isso, e Deus autoriza que ele tire as coisas de Jó, e Jó não blasfema contra Deus. Em Mateus, ele se apresenta também como aquele que oferece as posses e reinos deste mundo, e suas glórias. Em Judas 9, ele vai disputar o corpo de Moisés. Em Lucas 22, 31, é aquele que se apresenta para liquidar com Pedro. E aqui o autor faz, dos 4 textos, ele comenta 2. Ele menciona aqui a experiência de Jó, como Jó reivindicou como seu a devoção de Jó, dizendo que ele só servia a Deus porque ele era beneficiado pelo Senhor. Satanás estava dizendo, ele só te segue porque você é bom com ele. Tira tudo deles, você vai ver como ele vai te rejeitar e vai seguir a mim. Em outras palavras, era isso que Satanás estava dizendo. E acerca de Moisés, muito interessante essa figura registrada por Judas, verso 9, lá o pequeníssimo livro do Novo Testamento. Nós não temos os detalhes, mas Judas nos fala por inspiração que quando Jesus se apresentou, quando Miguel, o arcanjo Miguel, nome de guerra de Cristo, ele se apresenta para ressuscitar a Moisés, Satanás quer dizer, não, ele é meu. E Ellen White vai confirmar isso. Nesta citação de patriarcas e profetas, ela vai dizer o seguinte: Satanás ficou apreensivo com respeito à sua supremacia, porque pela primeira vez, Cristo estava para dar vida a um morto. E Satanás ficou apreensivo. Ele vangloriava-se de que o servo de Deus, Moisés, havia cometido o mesmo pecado que ele, ou seja, chamou para si uma glória que pertencia só a Deus. E eu vou pedir agora que a produção coloque da metade do parágrafo para diante, ali começando com declarou. Declarou que nem mesmo Moisés, por favor, produção, declarou que nem mesmo Moisés
havia sido capaz ou foi capaz de guardar a lei de Deus, que ele tinha tomado para si a glória de Jeová, o mesmo pecado que determinara a expulsão de Satanás no céu. E com essa transgressão tinha caído sob o domínio de Satanás. Cristo, no entanto, refutou essa alegação e Moisés foi ressuscitado. Olha a figura desse pretenso resgatador. Boaz, então, a história registrada aqui no capítulo 4, Boaz é muito interessante esse registro, né? Boaz vai ali até a porta da cidade, ele chama o outro resgatador, ele diz, não, eu fico com a terra, mas quando Boaz diz, mas tem a viúva, tem Ruth, você tem que suscitar descendência. E quando ele diz, eu não posso, porque aí vai me dificultar as coisas, então ele já tirou o sapato, que era um símbolo de um pacto, de um contrato, ele já tirou o sapato, havia 10 testemunhas, e Boaz já, olha o que um coração apaixonado faz, 10 testemunhas, não precisava tanto. E Boaz já confirma, e com isso ele fica livre para não só ficar com a herança de Elimeleque, ou seja, comprar a terra, mas dar descendência a este seu parente. E é curioso que do casamento de Ruth com Boaz nasceu Obed. Obed é um nome cujo significado é servo, que é um nome reduzido de Obadias, que quer dizer servo de Deus. E ele faz parte, portanto, da genealogia de Jesus, porque este Obed se tornará o pai de Jessé, e Jessé o pai de Davi, e Davi precursor do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa interessante, que coisa linda. Por isso que aqui Boaz, o verdadeiro resgatador. Irmãos, temos que cuidar, muitas vezes, a circunstâncias, pessoas que se fazem passar por os nossos benfeitores, os nossos resgatadores, quando de fato só Jesus, somente Deus é aquele que nos pode resgatar. Só Ele tem o poder de nos redimir. Só Ele tem o poder de nos suscitar eternidade. Oh, meus amados, que nada deste mundo, que nenhuma outra influência, que nenhum outro brilho, nenhuma outra glória que não seja a glória do Senhor Jesus possa ser verdadeiramente a nossa história, a nossa compensação nesta vida e a esperança da vida eterna. E desta maneira, colocamos assim um ponto final nesta linda história. Há muita coisa para se falar, mas eu preciso obedecer aquilo que o autor nos trouxe para ser fiel à lição e que possamos destas experiências tirar lições para a nossa vida e assim pomos um ponto final na lição da terça-feira. Avançando para a lição da quarta-feira, que tem como título Amã e Satanás, nós vamos deixar de lado o livro de Ruth, que é um dos livros onde bondade, ternura, parece que você não vê intriga, não vê tensão, até mesmo a negociação de Boaz, sai tudo na paz, tudo numa boa, tudo com tranquilidade, mas agora não é o mesmo em relação ao livro de Esther. Esther já é um livro que traz várias tensões ali ao longo da sua história, e é um livro curioso porque é o único livro da Bíblia em que o nome de Deus não é mencionado. Outra curiosidade do livro de Esther é que ele contém o maior versículo da Bíblia, capítulo 8, verso 9. Se o Salmo 119 é o maior capítulo, embora nós não chamemos os Salmos por capítulo, mas é o maior capítulo da Bíblia, em Esther nós temos o maior versículo. E a quarta-feira, que traz como título Amã e Satanás, nos permite ver no livro de Esther esta figura, a figura de Amã, que tinha sede de posição, de poder, e ele vai receber um grande destaque no império, acima de todos os outros oficiais ali do reino. E nos textos que descrevem a queda de Lúcifer, o autor nos lembra, Ezequiel 28 e também Isaías 14, nós vemos paralelos com Amã, inimigo maligno do povo de Deus, que se recusava a reconhecer a supremacia do Senhor. Também vemos na história da tentação de Cristo como ela revela as intenções mais abrangentes de Satanás quando ele leva Jesus a um lugar alto, texto que nós mencionamos ainda na lição de ontem, para mostrar-lhe os reinos desse mundo e toda a sua glória, com a intenção de oferecer aquilo que ele não possuía para o Senhor Jesus. Satanás sempre faz assim, ele sempre oferece aquilo que ele não possui. Ele estava oferecendo para Cristo aquilo que já pertencia a Cristo. Mas Cristo veio para redimir o mundo.
e reivindicá-lo como seu por meio do seu sacrifício. E ele fez isso, tornando-se um de nós. Ele tornou-se o nosso parente mais próximo, o nosso parente resgatador, e o preço que ele pagou para redimir o mundo foi extremamente alto. Não foi apenas curvar-se diante de Satanás, isso não significava nada. Ele pagou com a sua própria vida em sacrifício de substituição. E ao mesmo tempo, olhando já mais para a aplicação que o autor faz para os registros do Apocalipse 13, nós vemos até onde vai chegar a cobiça de Satanás com a sua ambição por receber adoração, por exercer poder, e os seus enganos vão convencer o mundo a ponto de que todos aqueles que rejeitarem as suas propostas de adoração e de um dia especial para isso, eles serão condenados à morte. Da mesma forma como foram condenados à morte os judeus nos dias aqui da nossa história. Amã percebeu que Mordecai, que fazia parte do povo escolhido de Deus, não se submetia a ele, nem reconhecia o seu suposto direito, a sua supremacia, e assim Amã se encheu de fúria e tornou-se determinado a eliminar o povo de Mordecai. Olha que interessante esta comparação. Isso nos permite, é uma trama que nos permite também pensar muito em liberdade religiosa, uma área que eu aprecio muito, a qual me dediquei por vários anos na divisão sul-americana. Irmãos, a lição termina dizendo o seguinte, que Satanás, ele reivindica este mundo como sendo seu. Mas a presença de pessoas que permanecem leais a Deus, que guardam seus mandamentos, desmentem as suas reivindicações da supremacia completa. E aqui, o grande conflito na página 511, o autor vou pedir para a produção colocar aí esse pequeno parágrafo. Como o sábado se tornou o ponto especial de controvérsia no cristianismo, aí põe uma pausa aqui, a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que essa minoria seja alvo do ódio universal. Olha que comparação interessante. Um judeu, Mordecai, provocou toda a fúria em Amã, que propôs matar todos os judeus. A pequena minoria de fiéis, desafiando o decreto da maioria, fará com que esta minoria se torne objeto de ódio universal. Irmãos, e aqui no centro desta batalha está a guarda do sábado, o verdadeiro dia de guarda, que será contrastado com o falso dia de guarda. Uma lição em paralelo. Se em tempos de paz, como vivemos hoje, na maioria dos países, ainda há liberdade religiosa em muitos lugares, em outros já muitos não existem, é bem possível que eu esteja falando para irmãos que vivem em países onde já não há liberdade religiosa ou há muito pouca liberdade religiosa. Aqui no Brasil ainda desfrutamos de liberdade religiosa. Se em tempos de liberdade nós não estamos sendo fiéis aos reclamos de Deus, aos mandamentos de Deus, será que nós seremos fiéis em tempos de ódio, oposição e perseguição? Para nós pensarmos. E desta maneira colocamos aqui um ponto final na lição da quarta-feira e avançamos para a lição da quinta, para um tempo como este, uma das frases emblemáticas da história de Esther. E o autor começa mencionando aqui o seguinte, irmãos, que muitas pessoas, mesmo cristãos, têm a tendência de se fixar nos aspectos mais difíceis, seja da vida, seja da experiência cristã. Há muita gente que gosta de focar nos problemas, nas lutas. Irmãos, todos temos problemas e lutas, uns mais, outros menos, mas todos temos. E em tempos difíceis, como os que estão por vir, o estudo das profecias para este grupo pode tornar-se de forma ainda preferencial por estudar as partes mais perseguidoras da profecia. Embora Deus não nos iluda quanto ao que vai acontecer, Ele nos garante a sua proteção. Eu gostei dessa perspectiva que o autor coloca. Vamos estudar as profecias, mesmo aquelas que falam de
de morte, de perseguição, de dor, de sofrimento, de injustiça para o povo de Deus, mas vamos estudar sempre com esta realidade em foco, mas com a certeza da salvação divina, do livramento divino, das promessas de Deus. Deus revela as verdades para nós de forma completa. Desde a desordem surgida na rebelião, ele nos mostra suas consequências. Ele não omite nada, mas ele sempre destaca a esperança. Que frase bonita do autor. Deus sempre destaca a esperança. Alguns olham para a crise, para o tempo de angústia, para a perseguição e, cheios de medo e apreensão, tremem na base. Os momentos finais serão fáceis? Não, de forma nenhuma, não serão fáceis. Mas assim como a previsão dos tempos difíceis é confiável, porque eles irão acontecer, também a promessa de libertação é confiável. Vamos também nos concentrar nas promessas que Deus faz de proteção, de cuidado e libertação para o seu povo. Lá no Apocalipse 12, o diabo persegue a noiva de Cristo, cheio de ira, mas Deus intervém para salvá-la. Leva para um lugar deserto, para a terra, onde não havia presença de água, não havia habitação. A história de Esther também apresenta uma bela rainha, desempenhando um papel central no drama, da mesma forma como Deus usa a mulher e como exemplo da sua igreja para protegê-la, para salvá-la. Assim, que paralelo interessante. Deus levantou a sua igreja remanescente para um momento específico desta terra, para compartilhar esta mensagem das coisas que em breve vão acontecer. Esta mensagem deve ser levada como uma mensagem de misericórdia, como uma mensagem de amor, como uma mensagem de esperança. Estamos aqui, como disse Esther, capítulo 4. Vamos ler esta expressão. Ela merece ser recordada aqui direto da fonte do livro de Esther. Deixa só me achar aqui o livro de Esther e nós já iremos, está aqui já chegando nele. Olha que interessante aqui o verso 4:14, que nos diz o seguinte: a resposta que Esther deu para Mordecai. Vamos falar primeiro, irmãos, vamos no verso 14. Produção, coloca aí a parte final. E quem sabe, diz aqui o verso 14, a segunda parte, se para conjuntura como esta é que foste elevada rainha, para um tempo como este. Para um tempo como este, será que você não foi posta como rainha? Disse Mordecai. Então pediu Esther que respondessem a Mordecai o que ela iria fazer. E aí então na parte final do verso 16, diz assim: depois irei ter com o rei, ainda que a contralei. Por favor, produção, coloque aí, merece ser posto. Depois irei ter com o rei, ainda que a contralei. E se perecer, pereci. Que coisa linda, que momento glorioso da vida de Esther. Ela descobriu que não estava sozinha para enfrentar a perseguição que Amã havia provocado, desencadeado sobre o seu povo. Ela encontrou o favor do rei e a provocação de Mordecai deu certo, foi para esse tempo que Deus havia colocado ela ali. Seu povo foi libertado. Da mesma forma que isso aconteceu ali nos dias de Esther, nós também não estamos sozinhos hoje ao entrarmos nos momentos finais da história desta terra, ao vivermos estes dias mais tenebrosos que para alguns já estão acontecendo em determinados lugares. Como é difícil ser um cristão. Cristãos morrem ano após ano, têm suas propriedades tomadas, têm que se deslocar de um lugar para o outro. Isso é uma realidade. Embora ainda como povo, de uma forma geral, ainda esses são aspectos isolados, mas ainda como um povo nós enfrentaremos a perseguição. Nós podemos saber que o rei está do nosso lado. Que aplicação linda! O rei está do nosso lado. O povo de Deus também será libertado afinal. Que comparação linda, que lição maravilhosa. Meu querido irmão, eu não conheço a sua realidade. Vocês estão espalhados por esse mundo afora. Não sei se você está vivendo num ou outro país
onde as liberdades estão cada vez mais restritas, onde você já enfrenta muitas lutas para viver a sua fé de forma plena e integral. Ou se você está num país como nós aqui no Brasil, onde temos ainda grata e abençoada liberdade, seja como for, o Rei está do nosso lado agora, para aproveitarmos esse tempo de oportunidade e testemunharmos, ou está do lado daqueles que já estão enfrentando lutas e dificuldades, e Ele estará do lado do povo de Deus quando os acontecimentos finais, quando a perseguição geral se instalar, o decreto dominical, a perseguição, o decreto de morte, fechamento da porta da graça, tempo de angústia de Jacó, o Rei está do nosso lado, que esta palavra nos encha de esperança, nos conforte, nos abençoe. Desta maneira, colocamos um ponto final na lição da quinta-feira. Avançando para a sexta-feira, temos aqui um longo parágrafo de Profetas e Reis que merece a nossa consideração. Eu não vou pôr todo porque ele é muito grande, vou pedir para a produção pôr a partir de um certo ponto, mas ele começa dizendo que Satanás incitará indignação contra a minoria do povo de Deus que vai recusar aceitar costumes e tradições impostos para todos. Pessoas importantes, famosas vão se apresentar, governantes, perseguidores, pastores, membros de igreja vão conspirar contra essa minoria. Discursos vão ameaçar com zombarias e ameaças, buscando destruir a fé do povo de Deus. Agora sim, produção, por favor, coloque aí. Por meio de informações falsas e apelos enfurecidos, despertarão a ira do povo contra os fiéis. Sem encontrar nenhum assim, dizem as Escrituras, para apresentar contra os defensores do Estado bíblico, eles recorrerão às leis opressivas que supram sua falta de razão. Falando aqui novamente da retirada da liberdade religiosa. Para assegurar popularidade e aprovação, os legisladores cederão às solicitações para que se promulguem as leis dominicais. E então, obrigado, produção. Então, neste campo, será travado o último grande conflito na controvérsia entre a verdade e o erro. E hoje, como nos dias de Esther e Mordecai, como diz Ellen White aqui, terminando o parágrafo, o Senhor vai vindicar sua verdade e seu povo. Olha que coisa linda. Ellen White faz esta aplicação diretamente em cima da história que estudamos, aplicando para os momentos finais, quando esse decreto dominical será imposto, todas as suas consequências, mas Deus vai livrar o seu povo, e é nisso que nós temos que nos concentrar. Duas perguntas para consideração, são 5 aqui, eu vou ficar com 2. Por que Deus permite? A número 1, por que Deus permite que seu povo passe por aflições? Estudamos muito no trimestre passado. Qual o propósito disso? Você aproveite para recordar um pouquinho daquilo que estudamos ao longo de todo o trimestre do primeiro trimestre deste ano. Pergunta 3 que eu escolhi. Por que temos a tendência de enfatizar os aspectos sombrios das profecias e permitimos que elas ofusquem o quadro mais amplo das boas novas, com a mensagem de livramento, de esperança? Por que nós temos essa tendência? 2 perguntas para a nossa consideração. Meus queridos irmãos, que privilégio podemos a cada semana estudarmos juntos a palavra de Deus e ao recordarmos aspectos. É claro que não é possível explorar cada detalhe, mas estes que o autor trouxe, eu preciso respeitá-los, foram suficientes para relembrarmos o amor de Deus, o cuidado de Deus e a proteção que Deus nos oferece hoje e a proteção que Ele vai nos oferecer nos dias finais, quando nossas liberdades serão restringidas e quando estaremos diante do nosso Deus por uma escolha, ficar ao lado dele ou rejeitá-lo. E Ele promete ficar ao lado dos seus filhos até o fim. Que Deus os abençoe, que seja essa a minha escolha, a sua escolha é meu desejo e oração. Ora comigo, Senhor Deus, Pai nosso, graças te damos por estudarmos uma lição tão importante, tão relevante, tão significativa para nós nos dias de hoje e projetando também para os dias futuros, quando nossas liberdades serão retiradas e seremos objeto de ódio, de zombaria, de ameaças, e teremos que fazer uma profissão de fé, teremos que fazer uma escolha. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis hoje em tempos de paz e nos prepararmos para sermos fiéis em tempos de tempestade. Que o Senhor esteja ao nosso lado,
nos abençoando, guardando e protegendo. E se entre nós há irmãos que já enfrentam perseguições onde vivem, que a tua graça se manifeste soberana nesta vida, nesses lugares, eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho que vive e reina para todos sempre. Amém. Forte abraço. Que Deus nos abençoe. Até a semana que vem.